6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Hoje é o dia da lembrança. Vivemos o verão brasileiro. Tá chovendo em São José. Em São José dos Campos agora, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos também, em nossa página do Facebook, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Com o Orçamento Geral da União votado pelo Congresso Nacional na última sexta-feira, deputados e senadores começam oficialmente, a partir de hoje, o recesso parlamentar. A posse dos parlamentares eleitos para a nova legislatura será no dia 1º de fevereiro de 2023 e até lá uma comissão representativa que inclui deputados e senadores fica de plantão enquanto os demais parlamentares estão em recesso. Já a posse do presidente, vice-presidente, governadores e vice-governadores acontece no dia 1º de janeiro, próximo domingo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Polícia Federal retoma a confecção de passaporte. São Paulo suspende rodízio a partir de hoje e só retoma em janeiro. Camex prorroga a redução de tarifas de medicamentos, alimentos e etanol. Brasileiros esquecem 2 bilhões de reais em grupos de consórcio, segundo o Banco Central. Banco do Brasil abre concurso para 6.000 vagas com salário de R$ 3.600. Anvisa libera a venda do Lagevrio para tratamento da Covid-19. Pelo terceiro ano seguido, motoristas e motociclistas não pagarão DPVAT em 2023. Corinthians fica perto de garantir a permanência de Yuri Alberto. Jogadores elegem Abel Ferreira como o melhor técnico. Lisca é o pior. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Os aeronautas, pilotos e comissários aprovaram em votação encerrada ontem a mais recente proposta patronal do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, encerrando a greve da categoria. No total, 70,11% dos 5.800 votos foram favoráveis à proposta e 27,8% foram contrários. A proposta aprovada manteve o reajuste de NPC mais 1%, totalizando 6,97% da proposta anterior, mas multa para o não cumprimento dos horários de escala e liberdade para que as folgas dos aeronautas sejam iniciadas aos finais de semana. A greve começou na segunda-feira passada. Na noite de sexta-feira, o Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou que a greve seria suspensa no fim de semana de Natal, diante da votação da nova proposta. A manifestação dos aeronautas em busca de melhores salários provocou atrasos e cancelamentos em 1.125 voos apenas em Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos de segunda até sexta-feira. E uma tempestade de inverno nos Estados Unidos, a mais forte em décadas, deixou pelo menos 31 mortos e dezenas de milhares de casas sem energia elétrica ontem, domingo de Natal, após 4 dias de ventos polares, varrendo o centro e o leste do país. O clima é extremo com nevascas e temperaturas de até 48 graus negativos provocou o cancelamento de milhares de voos e deixou muitas estradas intransitáveis na movimentada temporada de viagens de fim de ano. A tempestade de inverno histórica nos Estados Unidos provocou até o momento o cancelamento de mais de 15 mil voos, sendo 1.300 só na manhã de ontem e o atraso de outros 51 mil. Os voos começaram a sofrer atrasos já na quarta-feira, quando foi declarado estado de emergência em vários estados, incluindo Nova York, Geórgia e Carolina do Norte. A neve pesada que atinge ainda o norte do Japão e outras regiões do país e matou 14 pessoas, feriu mais de 80 e deixou mais de 10 mil residências sem energia. A tempestade de neve que também atingiu o Canadá, que já contabiliza 4 mortes.
E a Comissão Nacional de Saúde da China, que tem status de ministério, anunciou ontem que não publicará mais os números diários de casos e mortes por Covid-19, como acontecia desde o início de 2020. O órgão não apresentou uma explicação para a medida, mas os dados já não refletiam crescimento no número de contágios sem precedentes que afeta a China desde 7 de dezembro, data em que o governo flexibilizou as severas medidas de saúde da política de Covid-0. Antes, os exames PCR, que eram quase obrigatórios, permitiam monitorar com segurança a tendência da epidemia. Agora, as pessoas infectadas fazem testes em casa e normalmente não comunicam os resultados às autoridades, o que impossibilita a compilação de números confiáveis. A comissão afirmou que o Centro Chinês para o Controle e a Prevenção de Doenças publicará informações sobre a pandemia para possibilitar referências e pesquisas, mas não especificou quais dados serão divulgados, nem a frequência dos balanços. Parte da população alega que o número real de contágios é maior do que as estatísticas oficiais. Um site norte-americano citou na sexta-feira que quase 37 milhões de pessoas podem ter sido infectadas em um único dia na semana passada. E familiares do Rei Pelé passaram o Natal deste ano no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado desde o fim de novembro, quando deu entrada na unidade devido a um quadro de infecção respiratória e para fazer uma reavaliação do tratamento do câncer de cólon. Kelly Nascimento, filha do rei, publicou uma foto pouco depois da meia-noite em que aparece ao lado da atual esposa dele, Márcia Aoki, e de seus irmãos, Edinho e Flávia, além de outros parentes. O estado de saúde do ídolo se agravou nos últimos dias. Na última quarta-feira, o hospital divulgou um boletim médico afirmando que houve piora do tumor no cólon, contra o qual o rei luta desde setembro de 2021. E que ele passaria o Natal internado para maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca, mas disse que ele estava em quarto comum e com assistência médica. Edinho, que é técnico do Londrina, chegou em São Paulo no sábado, véspera de Natal, para ficar com a família. Kelly, inclusive, publicou uma foto agarrada ao irmão, celebrando sua chegada. Uma chuva forte alagou ruas e causou transtornos em Taubaté na tarde de sábado, véspera de Natal. O temporal começou por volta das 4:30 da tarde. Apesar de ter sido intenso, durou apenas cerca de 30 minutos. De acordo com a Defesa Civil da cidade, as rajadas de vento atingiram 45 quilômetros por hora e foi registrado uma quantidade de 31 milímetros de chuva neste período. Houve alagamento no bairro Campos Elíseos e na região da Avenida do Povo, onde fica o mercado atacadista de Taubaté, o Mercatal. Além disso, uma parte da cobertura de lona da avenida se soltou. Não houve feridos. Um apostador de Guaratinguetá ganhou R$ 6.500 no concurso da Dupla Sena ao acertar 5 números no segundo sorteio do dia, na noite de sábado, véspera de Natal. Já 2 apostas de Taubaté, uma de São José dos Campos e outra de Ilhabela, estão entre os 256 ganhadores da segunda faixa de acertos da Loto Fácil, ao fazer 14 pontos. Cada um fatura R$ 1.100 no concurso, também sorteado na noite de sábado. O sistema que abastece parte da região leste, localizado na Vila Tatetuba, em São José dos Campos, ficou inoperante desde as 5 da madrugada de ontem, em virtude de falta de energia que durou até as 8 da manhã. Os reservatórios ficaram comprometidos e o abastecimento foi afetado em alguns bairros. A Sabesp afirmou que adotou todas as medidas para minimizar os efeitos da interrupção e recomendou o uso consciente do volume da caixa d'água dos imóveis. Estradas. Semana começa com trânsito bastante tranquilo nas principais rodovias aqui da nossa região. Rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito fluindo bem, sem lentidão neste momento aqui no trecho de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava. A partir de Guarulhos, o tráfego flui sem complicações também pela pista expressa. Já na pista marginal, aí tem obras no quilômetro 214 e também no 218 no sentido São Paulo, mas mesmo com obras, neste momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há problemas para o motorista. Chegada a São Paulo pela Dutra também com trânsito fluindo bem. Rodovia Ailton Senna também não apresenta problemas nesta manhã.
Assim como o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também em relação ao trânsito tá tranquilo, mas tem chuva, tem neblina em alguns pontos. A chegada a Campos do Jordão nesse momento com chuva atrapalha bastante a visibilidade. O motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. Pela Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito um pouco acima do normal nos dois sentidos, e por lá também tem tempo nublado com chuva. A serra nesse momento tem pistas molhadas. Motorista tem que ficar muito atento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, em relação ao trânsito também tá tranquilo, não há problemas nesse sentido, mas tem tempo nublado e tem pistas molhadas, tem trechos com garoa nesse momento. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem sem chuva nesse momento, embora com tempo bastante fechado. A espera é de mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, o que é considerado um tempo normal de espera. Agora 7h12. Repita. 7h12. E a confecção de novas cadernetas de passaporte foi restabelecida desde sábado pela Polícia Federal. De acordo com o órgão, passaportes solicitados em atendimento presencial de 1º a 22 de dezembro estão sendo produzidos gradativamente. O andamento da solicitação deve ser consultado pela internet até que o documento esteja como disponível para entrega. Novas solicitações terão prazo normalizado tão logo as anteriores tenham sido processadas, disse a Polícia Federal em nota. Para solicitar o documento é necessário preencher um formulário e reunir a documentação a ser apresentada no dia do atendimento presencial. De acordo com a Polícia Federal, o tempo normal para obter o documento varia de 7 a 25 dias úteis após a confirmação do pagamento de taxa. A fila de espera para a emissão de passaportes somava 100 mil pessoas. E a partir de hoje, o rodízio de veículos de passeio está suspenso em São Paulo até o dia 6 de janeiro de 2023. A medida anunciada pela Prefeitura no dia 15 de dezembro é tradicional nas festas de final de ano. O rodízio continua valendo para os veículos pesados, como os caminhões. Com isso, as zonas de máxima restrição à circulação de caminhões e zona de máxima restrição ao fretamento continua com proibição para todos, informou a Secretaria de Mobilidade e Trânsito. O rodízio restringe a circulação de veículos no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7 às 10 e das 5 da tarde às 8 da noite. E durante esse tempo, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido. O trânsito em locais proibidos resulta em multa no valor de R$130 e acréscimo de 4 pontos no prontuário do motorista. E até 31 de março, mais de 600 produtos, entre os quais medicamentos, alimentos e insumos de combate à pandemia de Covid-19, vão continuar a pagar menos para entrar no país. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, prorrogou por 3 meses as tarifas especiais para esses tipos de produtos. Em nota, o Ministério da Economia informou que as decisões têm o objetivo de garantir que o governo eleito tenha tempo adequado para avaliar a dimensão e o impacto das medidas e decidir pela conveniência da manutenção das tarifas externas. Segundo a pasta, as decisões foram tomadas em caráter temporário e excepcional por causa da pandemia, da escassez internacional de insumos e do encarecimento global dos alimentos. A CAMEX também prorrogou até o fim de março a redução a 0 do imposto de importação do etanol e de alimentos como carne de boi, carne de frango, café, trigo, milho, farinha de trigo, óleo de soja, bolachas e biscoitos, massas e açúcar. Inscritos na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul, esses produtos atualmente entram no Brasil sem tarifa de importação. A alíquota 0 valerá até 31 de janeiro para o etanol e 31 de março para os demais itens. Agora são 7h14. Repita. Virou 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.
7h18. Repita. 7h18. Após um período de votação popular e avaliação, a Prefeitura de Jacareí divulgou na sexta-feira o resultado do concurso de fachadas e vitrines natalinas de 2022. Ao todo, 53 estabelecimentos participaram da 5ª edição do concurso, que premiou as melhores decorações natalinas do 1º ao 3º lugar em 2 categorias. São elas, vitrines e fachadas, com votos dos jurados e outra premiação somente com os votos populares, escolhendo as melhores fachadas e vitrines em conjunto. O resultado da apuração foi obtido após a avaliação dos técnicos às lojas inscritas entre os dias 17 e 22 de dezembro pela comissão julgadora, analisando a criatividade, beleza, originalidade e inovação das decorações. A premiação será entregue aos vencedores no dia 31 de janeiro. Na verdade, para a fachada, os vencedores foram aqui 1º, 2º e 3º lugares. Vamos lá: Bonsai Floricultura, Jardim Santa Maria, Sou Calçados Vila Branca e Lubiju no centro. Vitrine, Sou Calçados Vila Branca, Livraria Esquilo no centro e Bonsai Floricultura no Jardim Santa Maria. Voto popular, EXP Condomínios na Vila Formosa, Cuca Artesanato no centro e também Pé de Amor no centro. Agora são 7h19, 7h19, e o Japão autoriza exame de sangue para detectar o Alzheimer. Teste para detectar Alzheimer a partir de exame de sangue simples foi autorizado no Japão. É um avanço raro no combate à doença neurodegenerativa, já que a técnica é bem menos invasiva e rápida. De acordo com a empresa japonesa Sysmex Corporation, o teste de diagnóstico apresenta o resultado em pouco mais de 15 minutos, com medição do nível de acúmulo de proteína beta-amiloide no sangue, um dos principais biomarcadores da doença. Existem outros métodos para diagnóstico do Alzheimer, mas além de mais invasivos, são caros. Os exames incluem captação de imagens do cérebro e punção lombar. Sem cura, a doença de Alzheimer é um desafio para a ciência na busca por medicamentos que possam retardar o declínio cognitivo dos pacientes. No mundo, mais de 55 milhões de pessoas sofrem de demência e a doença de Alzheimer é responsável por 60% a 70% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h21. Repita. 7h21. E a venda do medicamento Lagevrio Molnupiravir, utilizado no tratamento da Covid-19 para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A decisão autoriza o fornecimento do medicamento para o mercado privado, com a rotulagem em inglês, porém, com a entrega da bula e folheto informativo aos pacientes, abordando as informações referentes à gravidez e lactação em português. A bula em português também estará disponível nos sites institucional da MSD Brasil e no Global. Também será possível escanear o código QR no rótulo do produto, que vai direcionar para o site global da empresa com acesso às bulas. A venda em farmácias deve ser realizada sob retenção de receita médica e uma via da Receita de Controle Especial deve ficar retida no estabelecimento, com dispensa e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento. 4 praias do litoral norte de São Paulo estão impróprias para banho neste fim de ano, de acordo com a CETESB. De folga, recesso ou férias, muitos turistas desceram a serra para aproveitar esses dias no litoral. Tanto Ilhabela quanto Ubatuba têm 2 praias classificadas com bandeira vermelha, enquanto São Sebastião e Caraguatatuba não tem nenhuma no momento. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, divulga semanalmente a relação do número de bactérias encontradas na água, que define a balneabilidade das praias. Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 milímetros de água, a praia é considerada imprópria para banho. E com o número de pessoas que desceu para a praia nesse Natal, fim de ano, enfim, né? E está descendo ainda, com certeza esse panorama já deve ter mudado, né, Eloy?
Ah, sem dúvida, né, Clemente? Muita Você gente lá fim de semana agora, né? Sim, sim. No litoral norte, bastante, né? Uma quantidade de pessoas bem grande e a turma não quer saber de tempo nublado, não. Não tem problema. Feriado, estamos na praia. Com chuva, sem chuva, o pessoal aproveita mesmo, viu, Clemente? E como você comentou, a gente já tem um fluxo de veículos em direção, principalmente ao litoral norte, um pouco acima do que a gente veria normalmente numa segunda-feira. Acredito que a tendência é realmente a gente ter uma movimentação bem grande lá no litoral norte, embora a gente tenha previsão de uma nova frente fria que está subindo aí, deve chegar lá para quarta ou quinta-feira, é o pico dessa frente fria com mais chuva, com mais intensidade. Que tal agora então, tempo e temperatura? Vamos lá então, vamos dizer o que acontece, ou pelo menos qual é a previsão para esta segunda-feira. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Aliás, diga-se de passagem que é a última segunda-feira do ano. Vai ter sol, mas também vai ter nuvens no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. A gente vai ter chuva, inclusive nesse momento na Serra tá chovendo. A gente vai ter essa chuva presente tanto durante o dia quanto à noite. Alguns momentos onde ela para, mas volta. A segunda-feira vai ficar mais ou menos desta forma, tanto no Vale do Paraíba quanto na Serra da Mantiqueira. Temperaturas, assim, né? Exatamente. As temperaturas vão estar altas nesta segunda-feira, nesta terça-feira. Já no litoral norte, o dia também vai ser de sol, mas a gente vai ter aumento de nuvens ainda agora pela manhã e também podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas para hoje, previsão para São José dos Campos é de chegar a 29 graus. Caraguatatuba deve ter 31 graus de máxima e Campos do Jordão fica aí nos 22 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 21 graus. Mas como a gente comentou, a partir de quarta, quinta-feira, a gente vai ter uma mudança nessa questão. As temperaturas vão baixar um pouco e a previsão é de chover muito, viu, Clemente? Vai ter neve ou não? Não, neve só nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Aliás, em relação a esse Meu Deus, né? Só por Deus, hein? Como é que eles chamam lá? Ciclone bomba. Isso. Realmente foi uma situação assustadora. Alguns lugares dos Estados Unidos foi a temperatura mais baixa dos últimos 40 anos. Uma coisa assustadora. E assim, em algumas regiões dos Estados Unidos, a temperatura chegou a cair 15 graus em mais ou menos 30 minutos. É muita coisa, né? Muita coisa. Ora. 7h25. Repita. 7h25. E mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas no país, parte delas de forma inadequada em praias, rios, terrenos baldios e lixões. Parte dessas garrafas vai parar em aterros sanitários, que, embora sejam estruturas adequadas, têm seu tempo de vida útil reduzido quando recebem materiais que poderiam ser reaproveitados. Para reverter esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O decreto estabelece metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis e para o índice de conteúdo reciclado, que representa o quanto de cada material reciclado é utilizado na fabricação de novas embalagens. Os índices serão monitorados e avaliados a partir da apresentação de dados, informações e relatórios do Ministério do Meio Ambiente. Desde o lançamento da iniciativa, já foram certificadas mais de 300 mil toneladas de materiais recicláveis. Um dos 65 destinos indutores do turismo do país, o arquipélago de Ilhabela, espera receber nesta temporada, que compreende os meses de dezembro a fevereiro, mais de 500 mil de pessoas. Os dados são do Observatório de Turismo de Ilhabela, que faz a medição a partir das informações fornecidas pelo Departamento Hidroviário do Sistema de Travessia de Balsa. E leva em consideração somente as pessoas que se deslocam para Ilhabela motivadas a lazer. Um dos picos de maior movimento são as festividades deste fim de ano, em que a cidade deve receber cerca de 61 mil pessoas. Já durante a semana de carnaval, Ilhabela deverá receber pouco mais de 34 mil turistas. Outro fator que contribui para o incremento no número de turistas em Ilhabela são as escalas de navios cruzeiros, que nesta temporada teve início no dia 31 de outubro e segue até abril de 2023. Ao todo estão previstas 70 paradas, com previsão de receber mais de 200 mil visitantes e projeção de que sejam injetados cerca de 100 milhões de reais na economia local.
7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h31. Repita. 7h31. E os brasileiros tinham 2 bilhões de reais em grupos de consórcio no fim de 2021. O número consta do panorama do sistema de consórcios divulgado pelo Banco Central com dados do ano passado. Esses recursos esquecidos correspondem a juros, multas, rendimentos ou rateio do fundo de reserva não retirados após a contemplação em um sorteio ou no encerramento de um grupo. A Lei dos Consórcios, publicada em 2008, autoriza as administradoras a cobrar uma taxa sobre o dinheiro não sacado. Em 2021, essa taxa arrecadou 943 milhões de reais, 14,6% a mais que em 2020. As cotas ativas em consórcios somaram 8 milhões no fim do ano passado, um aumento de 6,9% em relação a 2020. Eram 4 milhões de automóveis, 2 milhões de motocicletas, 1 milhão de imóveis e 867 mil para os demais tipos de bens e de serviços. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu não acho que os brasileiros esqueceram, né, o dinheiro do consórcio lá para o Banco Central, enfim. Né? O que acontece é que o cara começa a pagar um consórcio, chega a um certo ponto, ou ele mudou de ideia e deixa de pagar, e esse dinheiro que ele já pagou, esse dinheiro será ressarcido a ele, mas não se ressarce na hora, no momento que ele desiste de pagar. Tem um prazo para poder devolver esse dinheiro, ou então o término das cotas. E isso demanda tempo, 1 ano, 2 anos, sei lá, depende da quantidade de parcelas que ele entrou nesse consórcio. Por outro lado, eu também acho que consórcio é um ótimo negócio para você se capitalizar. Tem dinheiro sobrando? Compra um consórcio, você com certeza, esse dinheiro fica lá reservado lá. Agora, deixou de pagar, esse dinheiro não é devolvido agora. Tem um tempo para você poder pegar esse dinheiro de volta. E a gente falou agora há pouco sobre as praias impróprias lá no litoral norte. São 4 praias impróprias para banho no litoral norte até este momento. São 2 em Ilhabela e 2 na cidade de Ubatuba. Ilhabela são as praias da Armação e Itaquanduba. Em Ubatuba, Itaguá e também o rio Itamambuca. E o Banco do Brasil abriu um concurso para 6 mil vagas em todo o país de escriturário, que requer formação de nível médio dos candidatos. Dessas, 4 mil vagas são para início imediato e 2 mil são para o cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.600, mais benefícios para uma carga de trabalho semanal de 30 horas. O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para o uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário prestará serviço, tais como agente comercial, agente de tecnologia, agente jurídico, agente de atendimento, entre outros. O prazo de validade da seleção acabará após 1 ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados. Os interessados podem se cadastrar até 24 de fevereiro de 2023 na página da Fundação Sesgran Rio, www.sesgranrio.org.br. A inscrição custa R$ 50. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou na última sexta-feira no Brasil em leve queda, perdeu 0,37% e acabou fechando cotado a R$ 5,16 após a divulgação da prévia da inflação oficial do Brasil. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou praticamente estável, alta de 2%, fechando aos 109.697 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,48, com queda de 0,13%. A Bolsa de Nova York fechou em alta na sexta-feira após uma série de indicadores divergentes nos Estados Unidos, sem convicção suficiente para esperar uma recuperação do mercado antes do final do ano. O índice industrial Dow Jones registrou alta de 0,53%, enquanto o Nasdaq de valores tecnológicos subiu 0,21%.
7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. Lá o ouvinte Jonas Mota mandou mensagem pra gente informando que o pedágio sentido litoral ali na altura da Cavalo Pinto aqui em São José dos Campos está completamente bem congestionado. Muita gente, muito carro sentido litoral norte e chove muito nesse momento naquele local. E apenas para complementar, né, Clemente, mais uma vez a concessionária não confirma a informação. A gente agradece aí os nossos ouvintes que conseguem em tempo real nos atualizar. A nossa melhor fonte é o nosso ouvinte, né? Sem dúvida alguma. E a gente agradece, com certeza. Exatamente. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do Brasil pelos jogadores. Abel teve 50% dos votos. Depois dele, aparecem Dorival Júnior e Vojvoda. Fernando Diniz, Mano Menezes e Vitor Pereira também foram citados pelos jogadores. Abel Ferreira foi campeão 3 vezes neste ano. Ganhou com o Palmeiras o Paulistão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão. Foi o ano mais vencedor de Abel no Brasil em número de títulos. Em 2020, ele havia ganhado 2 taças, Copa do Brasil e Libertadores. E em 2021, novamente a Libertadores. E o jornal esportivo L'Equipe, um dos mais conceituados da Europa, elegeu a seleção do ano. Casemiro do Manchester United e campeão da Champions com o Real Madrid no primeiro semestre, é o único brasileiro entre os 11 melhores de 2022. O craque argentino Lionel Messi, por sua vez, é o único campeão da Copa do Mundo do Catar no time ideal publicado pelo Diário Francês, que colocou Mbappé, artilheiro do Mundial, na equipe. O jornal também divulgou a seleção de 2022 escolhida pelos internautas, um tanto diferente da escolhida pelos especialistas da publicação. Casemiro, por exemplo, não aparece no 11 ideal, assim como Benzema. Haaland, que sequer foi à Copa, mas que brilha na artilharia da Premier League, figura no time. Pelo mercado da bola, o Grêmio está acertado com Soares e resta apenas a famosa assinatura de contrato para que o negócio seja oficializado. Sendo assim, já há movimentação nos bastidores para o anúncio de uma das maiores contratações da história gremista. São Paulo e Atlético Mineiro seguem negociando e podem chegar a um acordo sobre o destino do meio-atacante Patrick. A proposta do clube do Morumbi para a liberação do jogador gira em torno dos 4 milhões de dólares. O Corinthians está próximo de garantir a permanência do atacante Yuri Alberto após o período de empréstimo dele. Para ficar com o jogador de 21 anos, o Timão deve ceder o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Duqueiroz ao Zenit da Rússia. Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians até o meio do ano e não gostaria de voltar à Rússia. A permanência do jogador é tratada como uma das prioridades do Timão para 2023. E com a renovação de Dudu, Marcos Rocha é o único titular do Palmeiras com contrato se encerrando em dezembro de 2023, mas o clube se mostra tranquilo com a situação. O clube entende que um novo acordo não será problemático, caso a comissão técnica decida pelo alongamento do vínculo. E Marcus Rashford renovou seu contrato até 2024 com o Manchester United, atual 5º colocado da Premier League.
O contrato do atacante de 25 anos expirava no final da temporada, assim como os de Diogo Dalot, Fred e Luke Shaw, que também renovaram com os Reds através do mecanismo de renovação automática por uma temporada prevista em contrato. E José Mourinho dirá não à proposta da Federação Portuguesa para ser técnico de sua seleção. O jornal A Bola garante que o treinador da Roma tem a resposta pronta. Mourinho ponderou e entendeu não ser este o momento para sair do dia a dia dos treinos. Entendeu a dificuldade imposta pela multa de rescisão e ficará no clube da capital italiana até o final de seu contrato em 2024. E para terminar, uma petição virtual lançada na Argentina pedindo que a França pare de chorar ultrapassou 500 mil de assinaturas em resposta a um pedido francês para repetir a final da Copa do Mundo, vencida pela Albiceleste na disputa de pênaltis. A petição France Stop Crying, França Pare de Chorar, circula desde sábado na plataforma change.org e já ultrapassou mais de 570 mil pessoas. O pedido circulou após uma iniciativa semelhante lançada na França para exigir que a final fosse disputada novamente entre a seleção liderada por Lionel Messi e de seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, que foi noticiada pela imprensa argentina. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h49. Repita. 7h49. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, continua com trânsito fluindo bem, sem lentidão, o motorista não enfrenta problemas. Tem apenas 2 pontos um pouco mais complicados ali em Guarulhos, pela pista marginal no sentido São Paulo, tem obras, quilômetro 214 e também no quilômetro 218. Tirando esses 2 pontos aí, o restante da rodovia vai tranquila. Ayrton Senna já tem lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo, trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 23 até o quilômetro 21, já tem lentidão agora aí pela Ayrton Senna. O problema, segundo informações da concessionária, é o excesso de veículos nesse momento. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre, mas tem lentidão no pedágio em São José dos Campos, no sentido capital interior, no sentido capital interior, tem lentidão ali no pedágio, muitos veículos passando nesse momento e, claro, aí a situação fica um pouco complicada nesse trecho aí da Carvalho Pinto. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, não há problemas, o trânsito vai fluindo bem, mas tem chuva, tem alguns trechos com neblina, tem pistas molhadas, e na Oswaldo Cruz a gente tem trânsito um pouco acima do
normal neste momento em ambos os sentidos. Então, é claro, motorista deve redobrar a atenção. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos aí para embarque e desembarque, e tem tempo nublado nesse momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h51. Repita. 7h51. Eloy, vamos dos radares? Vamos lá então, radares em São José dos Campos. Jornal da Manhã. Radares móveis em São José dos Campos hoje na Avenida Isaú de Pinho Nogueira, na via Cambuí. Velocidade máxima permitida nessa avenida é de 70 km por hora, e também na Avenida Dr. Jorge Zarur, na área central da cidade, velocidade máxima permitida nesta via é de 80 km por hora. Só lembrando que informaram esses dois lugares, mas são vários, né? Porque circulam muito, né? Na verdade, esses são os pontos principais, né? Mas eles não ficam parados ali nesses dois pontos o dia inteiro. Eles começam ali. Então, na manhã de hoje, fique atento. Mas é claro, é só você respeitar a velocidade máxima permitida nas vias e você não vai ter problemas. Sena, com chuva vai ter informação hoje? A programação tá feita. Se vai ter, eu não sei. É na região oeste. Jardim das Indústrias, Jardim Pôr do Sol, Jardim Limoeiro e Jardim Alvorada. Reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, pelo 99707-7791. Na verdade, Clemente, o que a gente tem hoje é um agradecimento do Wilton, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele tinha reclamado da falta d'água no bairro Cidade Morumbi. A reclamação que ele havia feito foi no dia 11 agora de dezembro, e ele mandou mensagem pra gente na última sexta-feira dizendo que a Sabesp foi até a casa, na verdade a sogra dele, né, que mora nesse bairro, no Cidade Morumbi, e aí o Wilton tava contando pra gente que o pessoal da Sabesp foi até lá, estão quebrando tudo para tentar achar a solução para falta d'água. Ele inclusive mandou várias fotos aqui, pediu para agradecer a gentileza. E a gente só fica na torcida, né, Clemente, por duas situações. Primeira, que efetivamente o pessoal da Sabesp consiga encontrar onde está o problema e resolva essa falta d'água no Cidade Morumbi. E segundo ponto que a gente também fica na torcida é quando acabarem, né, as obras e eles conseguirem resolver o problema, eles fechem os buracos e coloquem asfalto de novo. Porque realmente a buraqueira tá grande, viu? A gente entende que deve ser um problema complicado para conseguir encontrar, mas é importante logo depois resolver também o final da obra, né? Tapar os buracos. Hora 7h53. Repita. 7h53. E Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador eleito de São Paulo, anunciou na sexta-feira Vahan Agopian como secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação para o próximo mandato. Com o anúncio, Tarcísio completa a lista de 23 secretários que farão parte da nova gestão estadual. Agopian é engenheiro civil e ex-diretor da Universidade de São Paulo, a USP. Além disso, é mestre em Engenharia Urbana e de Construções Civis pela Escola Politécnica da USP, doutor em Engenharia Civil pelo King's College London e livre docente pela Escola Politécnica da USP. O futuro governo terá 6 mulheres à frente de secretarias. E cresce o número de mortes por dengue no Brasil. Apenas neste ano, quase 1.000 pessoas já perderam a vida em razão da doença no nosso país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o dia 10 de dezembro, foram registrados ao todo 1.406.022 casos prováveis da doença, com 980 mortes confirmadas. Além disso, 94 óbitos estavam em investigação até a data. O total de óbitos já confirmados este ano é praticamente 300% superior ao registrado ao longo de todo o ano passado, quando 246 pessoas morreram no Brasil vítimas de dengue. Especialistas da área da saúde afirmam que o país enfrenta um momento crítico em relação à doença. Ainda segundo os registros do Ministério da Saúde, a situação mais preocupante está na região centro-oeste, que tem a maior taxa de incidência da doença, com 2.000 casos a cada 100.000 habitantes.
E em fase de conclusão, a terceira ponte de Jacareí tem recebido plantio de grama e jardinagem nas margens. Foram plantadas 175 mudas ornamentais na manhã de sexta-feira por representantes da Prefeitura de Jacareí, vereadores e convidados. No total, foram 90 mudas de ipês brancos e amarelos e outras 85 mudas de patas de vaca, com floração branca e rosa, todas elas com média de 2,5 metros. O plantio cumpre ainda o estabelecido no termo de compromisso da recuperação ambiental, que prevê 6.200 mudas em diversos locais indicados pela Prefeitura, sendo que só no entorno da terceira ponte já foram plantadas 1.800 mudas nativas. Só para lembrar que o prefeito de Santana deu data de inauguração da terceira ponte em Jacareí, em entrevista aqui no Jornal da Manhã da Rádio Japan, na semana passada. A entrega da ponte será no dia 12 de janeiro do ano que vem, uma quinta-feira. E falou também de uma nova ponte que será construída ali na região da antiga Lavalpa. A Prefeitura de Ilhabela abriu inscrições para 68 vagas em um concurso público na área da educação. O cadastro pode ser realizado até o dia 10 de janeiro. As vagas são para agente de administração pública, agente de alimentação escolar, agente de educação inclusiva, auxiliar de primeira infância, condutor de veículos, monitor de alunos e nutricionista. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 4.400. As inscrições podem ser feitas pelo site caipimes.com.br e a taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido. E a partir de fevereiro, quem ligar de celular para a central do INSS não vai pagar pelo custo da ligação. Um contrato com uma operadora oferece atendimento gratuito para ligações feitas também pelo celular. Até agora, somente as ligações de telefone fixos não são cobradas. O contrato de gratuidade começa em 60 dias e tem previsão para durar 12 meses, com possibilidade de renovação até 60 meses. A central recebe cerca de 8 milhões de chamadas telefônicas por mês. Agora 7h57. Repita. 7h57. E os aeronautas, pilotos e comissários aprovaram em votação encerrada ontem a mais recente proposta patronal do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, encerrando a greve da categoria. No total, 70,11% dos 5.800 votos foram favoráveis à proposta e 27,8% foram contrários. A proposta aprovada manteve o reajuste de NPC mais 1%, totalizando 6,97% da proposta anterior, mas multa para o não cumprimento dos horários de escala e liberdade para que as folgas dos aeronautas sejam iniciadas aos finais de semana. Bora. 7h58. Repita. 7h58. Agora o destaque final. E pelo terceiro ano seguido, os motoristas não vão pagar em 2023 o seguro obrigatório para danos pessoais, conhecidos pela sigla DPVAT. Medida provisória já publicada no Diário Oficial da União indica a continuidade da Caixa Econômica Federal como agente operador do Fundo do Seguro Obrigatório para realizar a gestão de seus recursos e a gestão e operacionalização dos pedidos das indenizações. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, como já vem acontecendo, os recursos já existentes em caixa, que sobraram de cobranças realizadas em anos anteriores, vão ser usados para pagar indenizações a vítimas de acidentes ao longo de 2023. O DPVAT é um seguro obrigatório previsto em lei e é usado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, independentemente do responsável. Oferece coberturas para morte e invalidez permanente, além de reembolso de despesas médicas. Parte do total arrecadado com o seguro obrigatório vai para o Ministério da Saúde, para custeio do atendimento médico hospitalar de vítimas de acidentes de trânsito. Parte vai para o pagamento das indenizações do seguro e uma pequena porcentagem é destinada também a programas de prevenção de acidentes. O seguro DPVAT foi cobrado dos motoristas pela última vez em 2020. Por outro lado, o IPVA vai ser cobrado normalmente e bem cobrado, um aumento de mais de 10%.
notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São Paulo suspende rodízio a partir de hoje e só retoma em janeiro. Jacareí divulga resultado do concurso de fachadas e vitrines natalinas de 2022. Brasileiros esquecem 2 bilhões de reais em grupos de consórcio, segundo o Banco Central. E Banco do Brasil abre concurso para 6 mil vagas com salários de R$ 3.600. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.